Olá, colegas do meio acadêmico, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Academia, hoje falando de direito penal e introduzindo aí o nosso assunto na seara da teoria do crime, falando inicialmente aí sobre nexo de causalidade. Vamos invadir aí a questão da condição sine qua non, vamos abordar a questão das condições que dizem respeito ao vínculo entre as ações e os resultados. Vamos abordar as causas relativamente supervenientes e as suas relevâncias, bem como a relevância da omissão. O introito da teoria do crime diz respeito à relevância daquilo que o agente faz ou deixa de fazer e a importância desse comportamento para o comprometimento do agente com o delito que ele porventura venha a fazer e porventura venha a ser imputado a ele quando da aplicação da lei penal. Estamos abrindo a porta da teoria do delito na nossa série Academia no âmbito do direito penal. Pois bem, diz a lei no seu artigo 13 com essas letras: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Veja que interessante, a expressão considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, já nos dá a impressão de que nós temos uma cadeia ad infinitum de causa e efeito para a ocorrência do crime. É a chamada condição sine qua non, é a teoria adotada pelo Código que, às primeiras vistas, e aqueles colegas que já estudaram o direito penal já superaram esta questão, nós estamos fazendo apenas um refresh, apenas apertando a tecla F5 para eles, e para os colegas acadêmicos que enfrentarão o direito penal daqui a um tempo, verão isso aí com seus mestres, com seus doutores, professores de direito penal mais profundamente depois. Esta condição sine qua non, ela dá este ar inicial de que esta cadeia segue ad infinitum exatamente por conta dessa expressão. Considera-se causa a ação ou omissão, ou seja, toda a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Isso logo já nos dá aquela imagem de que o fornecedor ou vendedor da arma de fogo seria também responsável pelo crime de homicídio com ela praticada. Esta é uma figuração que nós fazemos de primeiro plano, mas que nós logo consertamos com uma interpretação um pouco mais serena, embora não necessariamente muito profunda, entornando os princípios basilares e elementares, eu diria até, do direito penal, pois o direito penal ele é eminentemente subjetivo. O direito penal ele não pune objetivamente, ele pune subjetivamente, ele pune a vontade do agente. Todo o subjetivismo que entorna a ação do agente é que leva o agente a ser punido. Portanto, o que importa para a imputação não é necessariamente a ação no aspecto naturalístico do seu movimento físico. O que importa para a imputação é o ânimo do agente, é o elemento anímico, é aquele elemento normativo que une a vontade do agente à previsão legal que proíbe, que veda aquele comportamento nocivo. Portanto, quando a lei diz considera-se ação ou omissão a causa sem a qual o resultado não teria ocorrido, o que ela está dizendo é o seguinte: toda ação ou omissão que deseja ou que está voltada para o resultado, toda ação ou omissão invectivada por uma vontade de provocar o resultado é considerada causa para o crime. Compreenderam? Portanto, este dizer da lei que há um regresso para trás, considerando causa do crime toda ação ou omissão
que de forma encadeada gera ou colabora para a prática do crime é considerada causa, tem um cessar a partir do momento em que outros elementos ou outras circunstâncias ou outras pessoas cujo comportamento naturalístico, cujas ações físicas, cujos atos mecânicos tenham colaborado para isso, não estejam a par ou não estejam acompanhados de um movimento íntimo, de um movimento anímico que represente um ânimo, uma vontade de que o crime aconteça. Portanto, nós regressamos até o momento limítrofe em que o crime ou a ocorrência do crime seja um elemento de vontade para que o crime aconteça. Compreenderam? E este é o momento em que passa a fazer sentido o parágrafo 1º do nosso artigo 13, que trata da superveniência de causa independente. Diz o nosso parágrafo 1º: a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. O que está dizendo a lei? Que, estando a transcorrer o intercriminis, no curso desse intercriminis, sobrevém uma causa relativamente independente, ou seja, uma causa que, embora seja independente, ela tenha alguma relação de dependência, vem esta concausa ou esta causa relativamente independente e ela, por si só, provoca o resultado. Há uma relação de dependência, uma relação de relativa dependência, mas esta concausa é a responsável integral pela ocorrência do resultado. É o exemplo clássico do sujeito que causa um ferimento numa vítima e esta vítima, ao ser socorrida, no curso do socorro, o veículo que a está transportando sofre um abalroamento e neste abalroamento a vítima sofre uma concussão cerebral e vem a morrer. É evidente que a vítima apenas estava naquele carro em razão do socorro prestado por conta da lesão sofrida pelo agente. Mas a causa superveniente, que é relativamente independente, é a causa que veio a provocar o óbito. E nestes termos nós temos que compreender o teor da lei. A lei diz que a superveniência de uma causa relativamente independente exclui a imputação, ou seja, determina a lei que este resultado morte provocado por esta causa, que é relativamente independente e que é superveniente, exclui a imputação. Portanto, o agente que provocou a lesão não responderá por este homicídio, responderá sim pela lesão causada. Pois bem, parte aí o nosso artigo 13 para a questão da relevância da omissão, dizendo no seu parágrafo 2º: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? E traz 3 hipóteses. A. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B. De qualquer forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Em todas as 3 hipóteses, nós percebemos um fio condutor a ligar o agente com relação ao resultado. Vamos relê-las e observar. Na primeira hipótese, nós temos a lei impondo a obrigação de impedir o resultado. Na segunda hipótese, nós temos a assunção da responsabilidade do impedimento do resultado de outra forma. E na terceira hipótese, nós temos a responsabilidade de impedir o resultado, pois, com seu comportamento anterior, criou o risco. Voltamos agora para o caput. A lei diz no caput, ao final, que o agente tem o dever de agir, ou seja, o dever de agir incumbe a quem? O que é que nós concluímos da análise desse dispositivo? Que o agente sobre o qual pesa o dever de agir é um elemento que possui a característica de garantir.
Esta figura que se reveste como garante é uma figura diferenciada dos demais, portanto, numa situação de omissão, numa situação em que se caracteriza o delito por omissão, nós temos um elemento que se diferencia de todos os demais, que é aquele sobre o qual pesa a omissão penalmente relevante. Todos os demais, agindo omissivamente, estão isentos da responsabilidade penal, mas este, que tem por lei a obrigação de cuidado, que de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou que com seu comportamento anterior criou a ocorrência do resultado, este assume a função de garante, a função de protetor da vítima, a obrigação de impedir o resultado, ou seja, de garantidor de que o resultado não aconteça, e por esta razão, se o resultado vier a acontecer em razão da sua omissão, ele será penalmente responsabilizado. Aqui nós não temos uma responsabilidade penal decorrente do nexo de causalidade. Nós temos uma responsabilidade penal decorrente do nexo de não impedimento. O agente não interveio para impedir. É a relevância da omissão. Portanto, nesse episódio da nossa série Academia, nós nos introduzimos na teoria do delito, tratando do nexo de causalidade, das causas supervenientes relativamente independentes e da relevância da omissão. Nós voltamos agora, depois de amanhã, com o processo penal e na sexta-feira com mais um tema de direito penal. Eu agradeço a companhia de vocês, um grande abraço. Estejam todos com Deus e até a próxima. Muito obrigado.